O binômio do Principado dos Estados Unidos corre perigo. Em dezembro, dissemos que o maligno iria começar a operacionalizar o seu ministério da iniquidade. Os prodígios dele começam a ser descortinado através das peças mobilizadas por ele, o próprio povo lutando contra si mesmo. Como foi dito, não se pode promover guerra interna, porque se você promove guerra interna, você traz conflitos sociais, distúrbios sociais que ameaçam a estabilidade do governo. Ocorrendo contendas, manifestações populares, distúrbios sociais, é claro que o Principado precisa acionar o seu suporte da sua defesa, porque o Principado não pode cair. O maligno sabe que a única forma dele destruir a América é usar a divisão, a contenda interna, promover uma guerra interna do próprio povo. Claro, segundo os seus efeitos da mentira, pois o principado dele é a mentira. A cena já podemos infelizmente constatar: um povo defendendo um presidente idolatrado, povo inocente, confirmando o que falávamos. Trump faz persa, faz jogo, ajuda o maligno. O próprio maligno falou isso. O próprio palhaço Vox falou. O palhaço Vox falou. O que foi que ele falou? Meu tipo de pessoa como Donald Trump, fazendo a América odiar de novo. É uma verdade que ele falou. Mas ele é mentira. Verdade, ele é mentira. Porém, para zombar, ele fala a verdade. Ou seja, quando ele fala isso, ele está zombando da própria criação do homem, que são gado, são fáceis de ser manipulados por ele, e ele se acha esperto. Só que com certeza tem filhos do Altíssimo que é mais esperto que ele. Por isso que eu te falei que ele iria começar a atingir o binômio. E ele escutou quando eu falei que ele ficou chateado. Os que são espirituais discernem as coisas espirituais. Ou você acha que eu não sei quando ele está por perto e soltando as deles? Eu sei. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Eu sou espiritual, eu sei quando ele fica chateado quando eu desmascaro ele. Mas infelizmente o povo, a maioria é gado, infelizmente. Por quê? Porque crê na mentira, não dá crédito à verdade. Por isso que Deus vai precisar enviar o erro, porque o povo acredita no engano. Então ele vai ter espaço. E o engano ele operacionaliza, o povo corre atrás da idolatria em defesa de um presidente herói, que não é herói, é mentiroso e traidor, assim como o Bolsonaro. Nós sabemos. Os fatos, os acontecimentos confirmam o que nós temos falado. Nós dissemos que ele, o Trump, não é da pátria. Cadê o Salvador que ia salvar o Brasil na intervenção militar? Onde está? Ele não vai salvar. Ele é peça do inimigo. Está confirmando as coisas. Está se confirmando. Ele é peça do maligno. É treva revestida de luz. Mentiroso. Ele não é o Salvador. Ele não vai salvar porque ele também é peça do maligno. O maligno utiliza ele na engenharia descortinada, proporcionando os ativadores mobilizados pelo próprio maligno para circunstanciar a guerra civil interna. Como eu disse, ele iria começar todo o cenário para atingir o binômio
do principado, o suporte, ele irá começar a ativar os impulsionadores. A censura nos canais já vai começar. Caçar a liberdade. Está confirmando o que nós falamos. Nós fizemos a resenha no binômio do principado, logo na abertura. Eu te mostrei a resenha de tópico por tópico. Atrelado aos megacapitalistas globalistas satânicos, eles precisam estabelecer o seu reinado em definitivo. Como eles pretendem conseguir atingir essa meta, já que no momento eles encontram-se dirigindo as ordenanças da pátria, aqui por exemplo do Brasil. Eles precisam trazer o caos para produzir uma emergência sanitária através da pandemia. Lockdown também representa ativador para essas bestas assassinas produzirem um quadro pandêmico para produzir o caos. Nós dissemos que o maligno ia começar a desenvolver o atingimento do principado, não falávamos? Que a fêmea ia entrar em cena? O vídeo faz pouco tempo. Faz pouco tempo que eu postei esse vídeo. Não falei que ele ia começar a atingir o binômio? O intervalo é pouquíssimo de tempo. Já começou. Nós fizemos até uma resenha. Primeiro, as proposituras, o maligno ia tomar conta através da direta já, conseguiu, no caso aqui do Brasil. Segundo ponto, desgastar os preceitos. Terceiro, pandemia, crise na engenharia sanitária, crise sanitária, pandemia, lockdown, porque na verdade os ativadores são vários, mas o pior é mexer no principado que sustenta o principado. O ativador que mobiliza, que desenvolve, que promove a derrubada, que mobiliza o suporte do principado, é o distúrbio social. Está acontecendo nas Américas. O maligno já começou a tocar no binômio, não falei? Eu não disse na projeção há pouco tempo que ele ia começar a trabalhar para tocar no binômio? Como a palavra de Deus é certeira, como o profeta de Deus é certeiro no que ele fala. Não falei? Questão de pouco tempo. Essa postagem foi pouco tempo que eu coloquei aqui. Quando o servo de Deus fala, é 5 dias, 7 no máximo, 10 dias para acontecer. Está acontecendo. Como a gente tem o poder de anúncio, né? A igreja tem o poder nas mãos e não sabe, e corre atrás desse mentiroso que está aí. Ah, se essa igreja soubesse o poder que possui, está nas mãos, com certeza não dava o crédito à idolatria de homens caídos, que trabalham para a própria destruição, para a sua própria destruição. Mas não te preocupa, essa crise que está aí, que começa a se desenrolar nos Estados Unidos, isso vai ser passageiro, não te preocupa não. Isso vai acontecer entendimento, o maligno não vai atingir o binômio, ele já está trabalhando para isso, né? Mas não te preocupa não, lembre-se, em 2021, acredite, não te preocupa com isso aí não. Trump vai resolver, tudo vai se resolver, isso é só uma simples contenda, não vai ter cenário nenhum criado. A verdade que falamos se confirma. Como eu falei que Trump é inimigo, não, ele é intervencionista, ele vai salvar o Brasil, cadê? Não vai, está confirmado. Quando ele domina o principado, a primeira coisa que ele faz é justamente minar a fé do povo de Deus. Por quê? Porque a fé é poder, é a palavra do Altíssimo. Ele precisa eliminar o poder que está com Deus, poder que faz presente, se faz presente no homem, através do Salvador, através de Deus. Por isso que ele trabalha, ele não deixa o povo de Deus entrar em processo de oração, porque é poder de Deus. Então ele não pode, isso acaba com ele.
Claro que não é, ela precisa descortinar outro cenário. Ela começou. Ela precisa tocar no binômio para estabelecer o principado dela, da besta, do iníquo. Por isso que ela não avançou ainda. E o ministério e o personagem não se manifestou. Porque está faltando ela atingir o binômio, estabelecer o principado dela, da besta, o iníquo. O cenário que estamos assistindo, que está acontecendo na América, nos Estados Unidos, é o maligno trabalhando a contenda para estabelecer o principado dele. Aí o que é possível numa situação dessa? Por quê? Porque atingir o binômio estabelece um principado. Toda vez que as forças militares são utilizadas, toda vez que o principado é atingido, binômio, o suporte precisa entrar em ação. E quem for contra o regime tem que levar porrada mesmo, se for o caso. Porque entra em processo de luta de classes. É porrada, é contenda. O certo é não entrar em processo de briga e contenda. Porque se temos o mesmo intuito, se pertencemos ao mesmo principado, não podemos ficar na briga, e se confirmar o principado. Nós confirmamos o principado, e brigar contra o principado é porque nós estamos defendendo um outro principado. É tudo que o maligno quer. E isso está acontecendo na América. Não há dúvida que o maligno também vai utilizar os ativadores para cá. Não há dúvida. Não há dúvida. A idolatria é mais um. Idolatria em falsos heróis, em falsos defensores. Também representa ativador para estabelecer o reino dele. Ele segue no processo. Mas acredite, em 2021, isso vai passar, né? Isso vai passar. É apenas o convite, não é a marca ainda. Não. Em 2021, acredite. 2021, acredite. E você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite.